Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando o RuivoCast, hoje vamos falar de empreendedorismo, terça-feira, né? Sempre linda e maravilhosa, mercado pujante, né? O motor da economia somos nós, empresários, que dia a dia aí traz a empregabilidade, ajuda o motor do nosso país funcionar, né? E existem ferramentas, principalmente no mundo corporativo, que são de muita importância e que a gente, sem a informação, fica despreparado e deixa a concorrência passar por cima. Isso tem que ter certos cuidados. Para isso, a gente traz consultores, pessoas que fazem análises de questões voltadas para o mercado empresarial que podem nos ajudar. O propósito do podcast é este, né? Levar informação relevante que possa transformar a sua vida, os seus negócios também, por que não, né? Afinal de contas, transforma a nossa vida e depois transforma o nosso negócio. Assim é a vida que tanto pede para a gente, né? Buscar principalmente o nosso autodesenvolvimento. Vamos falar da pauta hoje, o impacto do ESG. O que seria esse ESG? Nós vamos entender um pouquinho disso com duas feras que estão aqui, que eu tenho o prazer de apresentar depois da nossa vinheta. Sejam todos muito bem-vindos. A gente começa pelas mulheres, Felipe. Claro. As mulheres, em primeiro lugar. Tá linda hoje. Ela diz ela que se arrumou pra gente aqui. Eu acho que não. Ela já tá arrumada desde manhã já, né? Tá muito bonita. Ou vai depois, né? Depois. O que será que vai ter depois? Carla Aquaviva. Prazer ter você aqui, minha linda. Tudo bem com você? Prazer é meu, Alex. Agradeço muito a oportunidade. Estou ótima, graças a Deus. É muito bom estar aqui novamente no seu podcast e trazendo um tema que deixou de ser uma tendência, que na verdade agora está bombando aí no mercado corporativo. Olha só, o que será que essa consultora em ESG vai falar para a gente, né? Para falar o que é esse ESG, porque eu também não conheço. Mas aqui eu falo para você, isso aqui é uma terapia, ao mesmo tempo é terapia, é um aprendizado, é uma faculdade. Todo dia gente nova com vários assuntos. Estamos aqui com o advogado especialista em direito empresarial, o Dr. Felipe Cury também, grande advogado, uma pessoa de um caráter incrível, né? E uma pessoa muito bacana, que eu tenho o prazer de receber aqui, o paulistano, que é doutor da cidade de Sorocaba. Não só doutor Sorocaba, como fez 4 sorocabaninhos, né? Fez 4. 2 Sorocaba? 2 já eram de São Paulo. 2 aqui ficaram de Sorocaba. Né? Tá atuando na área empresarial há mais de 10 anos, sócio da Cury Advocacia Empresarial, e agora está cuidando do regional do Recomendo Business Network, é isso? Exatamente. Perfeitamente. E a minha amiga Carla, que é especialista em gestão de crise, e ESG, né? Gestão de crise. Nós falamos sobre isso já, né? Já. Consultoria em ESG formada pela PLI ou Plus? Plus. ESG International Mentoring, mais de 25 anos atuando na área de marketing e comunicação corporativa, gerente de marketing em empresas nacionais e multinacionais, assessora de imprensa desde 2002, jornalista especializado em reputação corporativa, gerenciamento de crise e sustentabilidade, sócio da VPO Comunicação e CEO da SG Office. Se criou coisa nova, SG Office, coisa nova. O que é essa? O que é SG? Bom, a VPO, né, que eu tenho há 12 anos com a minha sócia, né, e a Press Office, que era a minha agência, antes de eu fazer a sociedade com a Sandra, né? Eu estou transformando ela em ESG Office, né? Que é para um escritório de consultoria na área de ESG. É uma área que eu acabei descobrindo até em função, né, da parte da gestão de crise que a gente faz, né? Tem a ver com compliance. Então, a gente começou a estudar, eu e a Sandra, até mesmo fizemos alguns cursos, né? Cursos de gestão de crise em redes sociais, curso de treinamento de porta-voz para gestão de crise. E aí, eu comecei a me estudar e comecei a me enfronhar mais nesse mundo do ESG, né? E encontrei uma mentora, a Luciane Vieira. Eu faço questão de falar o nome dela, porque ela é uma pessoa fantástica, uma brasileira que mora na Itália e mora na Europa, e ela e o marido dela foram para lá e estão desenvolvendo muito nessa área lá. E eu encontrei essa mentora e fiz esse treinamento com ela de 6 meses do Plus ESG, né, que me deu uma bagagem bem bacana para atuar nessa área. É uma área
Não é nova, não podemos dizer que é nova, né? Porque ela 20 anos. Tem 20 anos, ela surgiu em 2004, né? Mas, como aqui no Brasil as coisas às vezes levam um pouquinho de tempo para chegar, né? Hoje, na Europa, nos Estados Unidos, ela já está muito consolidada, principalmente na Europa. E por que demorou no Brasil? Aí veio a questão da pandemia, né? Então, foi em 2004 quando, na verdade, assim, foi algo muito restrito, muito fechado na ONU, né? O então presidente da ONU, Kofi Annan, ele sugeriu que 50 CEOs que estavam lá de grandes empresas financeiras, que eles associassem, né, a questão do social, da governança corporativa e do meio ambiente. Tudo para que as empresas demonstrassem essa responsabilidade, esse comprometimento com a mudança realmente. Uma vertente, né, do negócio, me parece que é um pouco da questão da responsabilidade social, é isso? Sim. E socioambiental também? Digamos que é uma evolução da responsabilidade social e socioambiental, né? O que se entende que há muito tempo, né, isso já tem vindo sendo desenvolvido, a responsabilidade social da empresa, né? Então se encara como isso. Qual que é a função da empresa, né? O pessoal fala a distribuição de lucros, né? Mas isso veio mudando porque se entendeu que grandes empresas têm grandes responsabilidades por conta, né, seja a utilização de recursos ambientais, né, a preocupação com os seus colaboradores, né, políticas de inclusão, por exemplo, governança corporativa, né, que a gente denomina depois um pouquinho mais a gente vai falar sobre stakeholders, né, que não é mais o interesse do investidor e do sócio, mas o interesse de clientes, fornecedores, da comunidade que está em volta, né? Então você acaba aliando todos esses interesses em prol de um interesse maior, né? Algo que vai transformar as empresas vai diferenciar as empresas, né, e torná-las competitivas de uma forma diferente, não visando, né, a busca única do capital, né, mas também o que ela pode proporcionar para as pessoas. Ele está falando um pouco sobre a questão dos pilares do ESG, é isso? Não. Essa questão de base, do que é, para onde vai caminhar as empresas dentro do que está acontecendo no mercado mundial, coisa que a americana, por exemplo, não sei se só a americana, se a chinesa, por exemplo, tem feito isso, né? Em relação à implantação desse sistema ESG nas empresas, né? Sim, as grandes empresas americanas, mais fortemente europeia e também algumas asiáticas, elas já têm implementado, principalmente as japonesas. A Toyota, por exemplo, aqui em Sorocaba, já tem implementado, até as montadoras, até pela questão da transição energética. Mas só esclarecendo o que você falou, os pilares, Alex, eles são justamente as 3 letras. O E, de environmental, que em inglês quer dizer meio ambiente, o S, de social, que quer dizer responsabilidade social, né, como um todo, como o Curi mencionou, né, responsabilidade tanto com a comunidade quanto com os colaboradores, né, e o E, S e o G da governança. A governança é o quê? É a forma como a empresa estrutura, e aí é a especialidade do nosso amigo aqui, por isso que eu acho que ele tem todo esse cabedal, mas é a forma como as empresas estruturam o seu comprometimento com todas essas outras áreas, né? A ética, a transparência, a estrutura governamental dela, como que ela tem o seu código de conduta, né? Enfim, aí cada pilar do E, do S e do G, eles têm temas diferentes, que a gente chama de temas prioritários. E a gente fala que o ESG, ele não é um tema de uma área da empresa, ele é transversal, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, porque tem que começar com a alta direção da empresa, eles têm que ter essa... Não adianta falar, eu quero implantar e virar as costas. Não, tudo começa com
com a parte da cabeça organização, pensante, a cabeça pensante, né? E aí envolve todas as áreas da empresa. Área de meio ambiente, qualidade, recursos humanos, envolve vendas, marketing, comunicação, envolve todas as áreas da empresa. Por isso que a gente fala que o ESG é uma estratégia corporativa. Ele não é uma única coisa, né? Ele acaba tendo essa abrangência em todas as áreas e transcende os muros da empresa, né? Atinge a comunidade, os clientes, os fornecedores, né? Até porque também, Felipe, se você for pensar, hoje você compra essa caneta Bic aqui, por exemplo. Você comprou essa caneta. Você está dispondo do seu dinheiro, né? Do seu poder de decisão para comprar a caneta. Comprei a caneta, então vai um dinheiro para essa caneta. O que eles fazem com esse dinheiro, né? Como eles têm tratado os seus colaboradores, por exemplo, né? Na questão de humanização dentro das empresas, né? O respeito para os profissionais, né? Qual é a visão? Quais são os valores dessa empresa, né? Que está dentro agora né? A missão de tudo isso? Qual é o verdadeiro propósito, né? Que hoje não se fala nem em valores, mas em missão, vai falar em propósito, né? O verdadeiro propósito da empresa, né? De quem que eles estão comprando os insumos para fazer isso? São empresas que ecologicamente estão corretas? Tem um padrão? Existe um ESG nessa empresa também que está sendo comprando? Qual é a regra? Esse ESG vai virar o quê? Uma espécie de certificação das empresas daqui de um tempo para poder dar a credibilidade e o aval necessário para que o cliente final possa comprar, por exemplo? Bem, em primeiro lugar, que eu gosto sempre de ressaltar é que antes o que era uma tendência que veio da ONU, né, hoje a gente tem um aspecto regulatório muito forte. Então hoje o governo ele impõe, né, ele cria leis, cria uma normativa específica, regulamentos para que as empresas digamos assim, se adequem, né, a esses pontos. Por exemplo, a gente pega a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É uma lei que veio europeia, existia há muito tempo essa preocupação com a proteção de dados, mas até 2018 não era uma lei no Brasil. Né? Com a entrada do Brasil no mercado europeu, se viu a necessidade de falar, bem, se vocês querem entrar aqui, vocês precisam começar a olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados, para a proteção de dados dos seus titulares. E aí, em 2018, se criou a lei, né? Teve a questão da pandemia que se prorrogou a vigência, mas a gente está praticamente quase no 5º ano da lei, né? Então, vem uma decisão regulatória que vai falar, olha, isso aqui é um aspecto do ESG, a parte do compliance, que vocês vão ter que aplicar. Né? A partir do momento em que os grandes se adequam, né? Eles atendem esses princípios de ESG, eles vão olhar para os pequenos, né? O mercado está bem pulverizado, eles vão olhar para os pequenos e vão falar, opa, eu quero transacionar com você, eu quero fazer um negócio com você, mas eu preciso que você também atenda esses princípios. Né? Eu conversando com a Carla, a gente comentou a respeito da vinícola, né? Que teve aqui há um tempo atrás aqui no Brasil, em que uma das empresas que prestava serviço para uma vinícola grande, ela utilizava a mão de obra escrava, né? O que parece. Então, a responsabilidade recaiu sobre quem? Sobre o grande, né? Porque a mídia ela não vai olhar para o pequeno que comete essa falha. Ela vai olhar para o grande, porque ele devia, se ele tem esses princípios que ele tem que seguir com os seus clientes, com seus fornecedores, seus colaboradores. Né? Então a gente tem essa tendência de que a ESG vai se tornar uma coisa muito comum dentro das empresas com o tempo. Senão não vai conseguir fazer negócio com outros que tenham ESG, por exemplo. Exatamente. Né? E aquilo que ele falou, né? A Europa vai começar, as empresas que exportam para a Europa, Alex, elas vão começar a falar, tá bom, mas quais são suas práticas de sustentabilidade? Como é que está a implantação do ESG na sua empresa? Né? Então, quando você fala em práticas de sustentabilidade, por exemplo, na questão do meio ambiente... Então, eu queria saber o impacto, né, da ESG na sociedade. Ah, sim, vai ter um impacto muito grande, porque a gente vê que as empresas, com toda essa movimentação que está acontecendo, a gente já está vendo isso hoje na nossa sociedade. Você olha na rua, você vê a quantidade de carros elétricos que aumentou. Isso se chama uma transição energética e já vem sendo buscado e preocupado, tendo essa preocupação com a questão da emissão de CO2, né? Porque a emissão de CO2 é o que mais causa o efeito estufa, né?
e aumenta a temperatura da Terra. E aí começa a ter esses problemas climáticos que a gente tem visto, né? Não é só climático, de virose, de vírus também, viu? De vírus, fitossanitários que eles falam, né? Então, assim, esse impacto, ele vai ter, essas empresas, elas não vão ter por onde correr, né? Eu não sei se vocês se lembram, um tempo atrás, muitos anos atrás, as empresas começaram a ser exigidas da ISO, né? Tinha o padrão ISO, você tem a padronização, e muitas empresas relutaram, né? Mas, se você quer vender para uma empresa maior, você vai ter que ter a ISO, né? O ESG não vai ser uma certificação como a ISO, porque você, né, como você perguntou, não vai ter uma certificação, mas vai ter cada vez mais... Vai ser uma identidade da empresa, né? Vai ter cada vez mais um cerco que vai se fechando, como o Cury falou, né? Hoje, as empresas que estão na Bolsa de Valores, elas têm que apresentar relatório de sustentabilidade. Até 2026, não vai ser obrigatório. A partir de 2026, vai ser obrigatório. Só que quando ela apresenta o seu relatório de sustentabilidade, que é o, digamos assim, a transparência, as que estão na Bolsa, né? Daí tem vários, mas as maiores que estão, né? Mas é o que dá transparência para as ações ESG da empresa, é o relatório de sustentabilidade. O que vai nesse relatório? Todas as ações que ela desenvolve, tanto nos 3 pilares, do E, do S e do G. Entendeu? E aí tem alguns padrões que a gente chama de frameworks, né? Algumas métricas, né? Algumas métricas, né? Que você, por exemplo, a empresa, ela tem que demonstrar como que está sendo o impacto dela. Se o impacto dela está sendo negativo, ela tem que assumir alguns compromissos de mitigar esse impacto negativo, de diminuir. Se ela tem um impacto positivo, ela tem que ter o compromisso de aumentar esse impacto positivo, né? Um exemplo que eu gosto de citar é o da Natura, né? Ela hoje é a empresa brasileira que mais está relacionada com o ESG, mas começou lá atrás, como você falou, com a responsabilidade social. Eles já foram vendo essa movimentação, né? E eles já foram implementando, seguindo, porque hoje também ela é uma empresa multinacional. A Natura, ela não é uma empresa mais brasileira. Ela nasceu no Brasil, mas ela é multinacional, né? Mas eles têm o case lá com a Amazônia, por exemplo, que eles desenvolveram produtos, eles desenvolveram aquela comunidade. Então, esse é o espírito do ESG, você ter toda essa integração. E quais as vantagens você acha que vai ter para as empresas em relação a isso? Então, até complementando um pouco o que a Carla estava falando, né, você perguntou, falou, mas empresa grande, né? E normalmente uma empresa grande, por exemplo, como a Natura, quantos anos ela vem desenvolvendo esse, digamos assim, aculturamento do ESG? São muitos anos. Então, você não pega uma empresa grande e realmente aplica princípios de ESG. Você vai demorar anos porque isso faz parte da cultura a ser desenvolvida dentro da empresa. Então, quando a gente, por exemplo, fala disso, a gente tem a questão de pequenas e médias empresas, que têm, né, uma capacidade maior de adaptação por conta de ainda serem pequenos e conseguir modelar seu modelo ter seu modelo de negócio, né? E colocar uma cultura ali, pensar já de forma como acontece com seus clientes, fornecedores, porque muitas vezes não adianta você ser grande, falar que você tem princípios ESG, né? Não ter essas métricas e, né, de repente, por exemplo, a gente teve um caso no ano passado de uma grande empresa que tinha lá seus princípios ESG, mas ela não pagava seus fornecedores, né? Então, até onde, né, você tem uma questão ética, né? A questão ética ali dentro, né, como princípio, e de repente você atrasa pagamento de fornecedor. Isso não está muito ligado a essa questão de missão, valores e... Sim. Totalmente. É o começo, é a governança corporativa, né? Começa ali nos valores da empresa, né? Na missão, visão, valores, que daí a empresa vai traduzindo isso tudo, né, para top-down, né, que é de cima para baixo. Antigamente não tinha nem a visão de valores nem nada. Eu lembro isso da época. Que barba, estou ficando velho. Isso da época eu falo assim, nossa, logo as empresas vão começar a ter gerente, pessoas de marketing nas empresas. Lembra que não tinha? Sim, não tinha. A gente começou a ouvir falar de negócio de marketing aqui em Sorocaba quando veio Esplanada para cá. E aí se falava de marketing nas empresas. Depois falava de visão, valores, não era todo mundo que tinha isso aí. Depois vieram outras situações. Hoje, por ter uma base, tem empresa contratando diretor de felicidade.
Diretor de felicidade. Mas é curioso. Deve fazer parte desse negócio do SG aí. Sim, hoje sim, totalmente, porque a cultura dentro da empresa, a cultura da felicidade corporativa, ela tem tudo a ver com a ESG. Entendeu? Porque é como... Inclusive vibra no produto final pra gente. Como as empresas, como o colaborador, ele lida com isso, né? Como ele está também, como ele está se sentindo dentro da empresa, tem tudo a ver com esse conceito, né? E hoje tem a preocupação, né? Hoje, esse ano teve a promulgação de uma lei de certificação de saúde mental, né? Que é a preocupação que as empresas têm que ter com o funcionário, porque muitas vezes eles acabam encarando uma situação de que o funcionário não desempenha aquilo que ele deve desempenhar por uma questão de, digamos assim, de preguiça, né? De algum outro tipo de preconceito. Procrastinação. Mas às vezes ele tem um problema ali que está latente, né? Ele precisa, na verdade, ele precisa de um suporte. Raiva, fúria, tudo, revolta, tudo isso, né? Está trabalhando, não está fazendo o que gosta, está numa posição errada, existe um conflito com o chefe, tudo isso. Isso acaba fazendo parte da governança corporativa. Isso é legal. E como que a empresa é transparente, como ela é transparente também com os colaboradores. Não adianta você ter o colaborador, ele trabalhar escravo dia à noite e ele... Né, não precisa ser necessário trabalho escravo, mas ele precisa enxergar que existe um propósito ali para ele, e se tiver um certo desempenho, ele pode, né, transformar a sua jornada ali dentro da empresa. Uma das estratégias mais importantes do ESG é você engajar os stakeholders. O que quer dizer isso? Parece uma palavra difícil, né? Stakeholder é como o Curi já falou, são todas as partes interessadas. Como que a minha empresa impacta cada parte, né? Direto ou indiretamente. Como que a empresa afeta o colaborador, como que ela afeta a família do colaborador, como ela afeta aquela comunidade no entorno, o meu fornecedor, o meu cliente. Então, o meu acionista, o acionista, ele é um stakeholder também, porque eu tenho que dar lucro, afinal de contas, para o meu acionista, né? Então, essa preocupação, né, com toda a parte dos stakeholders, eu tenho que engajar ele na minha cultura, dentro dos meus valores, né? Então, assim, ele tem que entender, ele tem que se sentir parte. Engajar é a pessoa se sentir parte daquilo. Então, se o cara está trabalhando na empresa, ele não se sente parte, ele acha que ele não é valorizado, tanto faz, se ele morre, tem até umas piadinhas, né, que o cara morre ali e fica parado 2, 3 dias na cadeira e ninguém viu que ele morreu, porque ele é mais um número. Se ele se sente mais um número, você não está engajando o seu colaborador. Então, você não está engajando os seus stakeholders, né? Porque o coração do ESG é que eles chamam de materialidade, é identificar com cada stakeholder, com cada parte interessada, o que a minha empresa afeta em você. Por exemplo, eu pergunto para você, Alex, o quanto é importante, digamos que você é cliente da minha empresa, o quanto é importante para você que a minha empresa tenha uma redução de CO2? Digamos que eu sou uma montadora de veículos. Eu falo, é muito importante, porque... né? Você vende veículo, então eu tenho... Então, todo esse levantamento é feito com os stakeholders, com essas partes interessadas, e aí se gera uma matriz de materialidade que fala, você gera a materialidade para entender, até materialidade é interessante porque é um termo da advocacia, Sim. né, Curi? Depois o Curi pode explicar melhor do que eu, mas é uma forma de você saber quais são os impactos para quê? Para eu gerar as métricas que eu vou necessitar. Aqui eu preciso melhorar, aqui eu estou bem, mas eu posso melhorar. Então, isso vai sendo construído no processo de implantação do ESG. O que muda na relevância, na importância da implantação do ESG ou empresas que já estão implantadas para os negócios dela? Daquelas que não têm, daquelas que já têm ou que terão, por exemplo, não sei. Um ponto importante que eu gosto de citar, né? Por exemplo, uma empresa que adota esses princípios, né, além de se diferenciar do mercado, ela atrai também investidores. Né? Então, a forma como você, por exemplo, quando você é uma empresa grande que abre seu capital no mercado de ações, isso atrai mais investidores, né? Então você tem formas ali de trazer esse investimento para si, né? Outra coisa é que você tem uma redução de riscos,
né? Redução de riscos. A gente tem, quando a gente faz, por exemplo, essa questão da matriz, né, de materialidade, é verificar que pontos ali, dentro da minha atividade, é um risco para a comunidade, para os stakeholders. E aí você tem um plano de ação, pode ser de médio e longo prazo, para tentar mitigar ou eliminar completamente isso, né? Você tem uma questão também de eficiência operacional, né? Você transforma, por exemplo, uma medida às vezes simples de que muitas pequenas e médias empresas adotam, que é a digitalização de documento. Você elimina o consumo de papel, beneficia o meio ambiente, né? Você tem uma eficiência operacional que acaba contribuindo, né? E não por último, o fortalecimento de marca, né? Isso torna a sua marca relevante. Então, não é Natura hoje, né? Não é uma proposta de marketing, né? Que você fala, olha, a minha empresa se preocupa com as comunidades locais. Não é isso. Você tem dentro da materialidade aquilo que você consegue comprovar exatamente. Fala, olha, esses anos as ações no relatório de sustentabilidade, né? As ações tomadas para a empresa é isso. Nos próximos anos, o que a empresa objetiva alcançar, né? E ela demonstra isso para o mercado. E isso é importante, né? Você vai no site dessas grandes empresas, você encontra esse relatório disponível, né? E você olha, né? E quem geralmente busca investir na empresa e olha que é uma empresa séria, olha esses documentos, né? Porque a gente pensa sempre no quê? Perpetuidade. Né? Uma empresa, ela nasce para, né, ter uma longa vida ali pela frente. Hoje um investidor ele não vai olhar só o relatório contábil da empresa. Por isso que eu falei, né, que as que estão na Bolsa de Valores agora elas precisam apresentar também o relatório de sustentabilidade, porque é uma exigência do mercado financeiro. Eu quero saber. É empresa de grande porte? Não, as médio porte também, pequenas e médias também, já tá sendo solicitado o relatório de sustentabilidade. Porque, veja bem, se uma empresa que fornece para uma grande, como a Natura, ela vai falar quais são as suas ações, manda o seu relatório, entendeu? De sustentabilidade. A própria empresa pede. Não é questão de lei, de governo, de contabilidade, esqucritório de contabilidade, não. Não tem nada a ver isso aí. Não, é o próprio cliente. Então, e você às vezes pode perder até... A fiscalização é o próprio cara que faz negócio contigo. Exatamente. Sim. E às vezes a empresa pode perder até um grande cliente por conta disso. Se você não conseguir me apresentar isso em X tempo, nós vamos ter que rescindir o seu contrato. E quanto tempo demora para implantar isso? Olha, depende do que a empresa já faz. É feito primeiro um diagnóstico, né? Primeiro sensibilização, uma conversa com a alta direção, né? Depende do tamanho da empresa também ou não? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Tanto na pequena, na média ou na grande. O tempo de implantação mesmo? O tempo de implantação... Acaba mudando por conta do que eu falei, a questão de aculturamento. Exato. Numa menor, é muito mais fácil você... Colocar uma cultura, uma educação ali dentro, né? Numa maior você tem diversos setores envolvidos. Diversas áreas. Mas, em compensação, uma maior também já tem muitas coisas já prontas ali, até por... Uma ISO, né? Por questões de legislação, elas já têm muitas coisas que, muitas vezes, ela é só uma questão de você adaptar e ir integrando esses projetos. Mas como você falou do benefício para a empresa, eu acho que hoje o que muitas empresas, inclusive empresas do agronegócio, estão buscando, elas têm acesso a capital, capital de investimento ou empréstimo, por valores bem menores. Sim, facilita, taxas de juros bem menores. Então isso é bom para o negócio da empresa. Com certeza. Só para você ter uma ideia, o Desenvolve SP, ele está investindo mais de 230 milhões para financiar empresas que estão implementando ESG, esses projetos de ESG, entendeu? Então, seja um projeto tem um certificado de não ter que... Como é que é? Você vai lá, você dá uma consultoria, monta o ESG e está tudo certo? Não é. Você não tem um certificado, não é assim. Ele é um processo. O que a gente fala é que o processo da implantação do ESG, ela tem um início, mas não tem um fim. Ela vai ganhando fama. Ela vai ganhando corpo, né? Ela vai ganhando corpo. Quando você terminou o objetivo, chega a ser, digamos assim, o relatório de sustentabilidade, né? Então, assim, eu tenho tudo estruturado, eu vou montar meu relatório de sustentabilidade,
Tem, como eu já falei, os padrões, né? Assim, o mais conhecido hoje é o GRI, né? Que é o Global Report Initiative, que é já uma iniciativa internacional formatou como que tem que ser os relatórios de sustentabilidade. Aí, a partir desse momento, dali 2 anos, 1 ano e meio, a empresa tem que reportar novamente. Como é que está a evolução disso? Então, ele é um processo contínuo. Não é assim, eu implemento, virei as costas e tchau. É como a ISO. A ISO você tem que fazer a recertificação. Só não tem uma certificação, porque a regulação é pelo próprio mercado. Tá. É o mercado que fiscaliza. É sempre o mercado. É o próprio mercado que exige, fiscaliza, né? Orienta. E vai ser cada vez mais. O que o Estado acaba fazendo é dando esses incentivos. Sim. Né? Então, fala, olha, concedo aqui um crédito específico se você atender esses princípios. Porque daí vai mudar o comportamento da empresa, vai ajudar isso na sustentabilidade, isso ajuda o país, o meio ambiente, sim. etc. Por exemplo, a empresa quer implantar uma usina fotovoltaica para captar, para usar energia solar. Ela vai conseguir um financiamento muito menor, tanto no Desenvolve SP, quanto em bancos públicos e privados. Hoje, todos eles têm linhas de crédito para ESG. Então, quando a empresa tem um projeto grande... Muitas não sabem ainda. Precisam saber. Por isso que a gente precisa divulgar muito. Muitas sabem, mas muitas ainda não têm, nem sabem. No Brasil, quem já tem ESG? Muitas empresas... ESG, não é? ESG. É que em inglês é ESG, né? ESG. Então fica meio confuso, né? Mas tem a Natura, tem a Boticário, Banco Ambev, Banco Santander, Banco Itaú. Essas grandes empresas, a Toyota do Brasil, aqui em Sorocaba, eles têm muitos projetos aí relacionados com ESG. A gente tem muitas empresas que estão já investindo. A Toyota tem outras? Tem, com certeza. Tem a Case, por exemplo, a CNH, né? Que agora é Case New Holland, que é uma empresa que também tem esses uma palestra no projetos. CIESP lá para a galera. A gente já teve tivemos até um seminário ESG o ano passado lá no CIESP, junto com algumas pessoas. A galera foi? A Sorocaba Refrescos, inclusive, tem a implantação do ESG e eles foram um dos palestrantes, né? Que foi muito legal. A Magnum, que é a empresa de rações, também tem. Então, a empresa pode não ter todo o processo, mas assim... está construindo, né? Começa essa construção. Por exemplo, a Magnum foi apresentar o projeto deles de responsabilidade social com a comunidade, os cães, eles treinam, né? Os cães. Enfim, é um universo à parte, sabe? Mas é muito interessante, porque é um universo que a gente sabe que não tem muito para onde fugir, né? Não vai ter para onde essas empresas fugirem. Elas vão ter que ter a parte do compliance, tem que ter a parte também do cuidado com o meio ambiente, porque o cuidado com o meio ambiente, na verdade, hoje é uma questão de sobrevivência da humanidade, né? Se não tiver... Mas o ano passado, por exemplo... Foi o ano mais quente de todo o recorde da história. Entendeu? E existe uma meta de aumentar, reduzir, né, digamos assim, de que o aumento da temperatura da Terra chegue no máximo 1,5%. Mas já passou dessa meta. Era até 2030 1,5%. Já passou dessa meta. Já alcançamos 1,5%? Já. E o movimento nesse sentido é sempre global. Sim. Né? Porque... por exemplo, pega alguns países que não seguem a risco uma política de ESG, né, você tem, digamos assim, que sopesar quais são as medidas que você vai tentar forçar alguém, né, a seguir determinados protocolos. Né? Então, por exemplo, recentemente o Trump saiu lá do protocolo de Paris, né, porque não aceita, né, as propostas ali. Né? Pode-se discutir com relação a isso. Mas são métricas que alguém julgou importante, que definiu que isso, para a humanidade em si, para o planeta todo, é importante. Sim. Então, porque todo esse estudo que é feito da parte do meio ambiente, né, que está dentro desse escopo do ESG, ele é feito com base científica. Tudo é feito com base, né,
para se chegar nesses números, nesses valores, nesses acordos, é feito com base na ciência. Não é feito um número que alguém sonha um dia e fala, é tanto. Não. Tudo é feito com estudo, com base científica, né? Então, não é só uma questão empresarial, uma questão de governo, né? Como o Cury falou, isso tudo tem um impacto. Agora, por exemplo, as empresas da Europa estão felizes que os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris. Por quê? Elas vão ganhar mais relevância, tanto para ter fornecedores, quanto para importação, quanto para exportação. Né? De uma certa forma, o próprio comércio acaba isolando, né, aqueles países que não estão se comprometendo com essas metas que são mundiais. Porque quando tem uma pandemia, como a gente viu alguns anos atrás, adianta começar lá na China? Pegou o mundo inteiro, né? E é o que você falou, a questão do meio ambiente não é só questões climáticas, é questões de doença que estão aumentando e vai aumentar mais ainda, né? Então, o que é o greenwashing? O greenwashing tem a ver com a minha área. Porque, assim, muitas empresas dizem que tem ESG. A minha empresa ela é sustentável, então eu vou fabricar, por exemplo, essa caneca e eu vou colocar um selo de reciclável na minha caneca, por exemplo, entendeu? Mas de alguma forma você tem um pigmento, alguma coisa aqui que não se pode reciclar essa caneca. Então eu não estou levando o ESG de uma maneira responsável. Está ferindo os valores. Está ferindo os valores. Eu só estou usando isso para o marketing. Então, greenwashing é um termo americano, né? É um termo em inglês que é lavagem verde, ou seja, é uma coisa que a pessoa fala que mas não é, né? Entendi. Então, isso foi algo que muitas empresas acabaram sofrendo essas sanções aí do greenwashing, né? Acontece, por exemplo, às vezes a empresa que diz que tem políticas de inclusão, né? Só que, na verdade, pinta um escândalo de discriminação dentro da empresa, né? É o que eu falei, às vezes empresas que têm um princípio ético forte, dizem que tem um princípio ético forte, mas atrasam o pagamento de fornecedor. Então, você fala... É aquela coisa, você acaba mascarando uma situação real, você quer colocar apenas um selo no seu produto, na sua marca, que esse selo não é verdadeiro. Porque existem camadas ali que ou o processo inteiro está falhando em algum ponto ali, ou eles estão simplesmente fazendo, né, uma determinada má fé. E faz um relatório bonito, vamos dizer assim, né? Só para, como diziam os antigos, para inglês ver, né? É um relatório bonito, mas não tem as métricas, não tem o comprometimento. Eu acho que eu já vi esse logo. Esse logo não é um logo, né? Não existe um logo, né? Mas eu já vi alguma coisa de ESG empresa, assim, já. Tem. Tem gente que usa, não usa? Usa muito as 3 letrinhas, né? Essas 3 letrinhas têm sido usado bastante. Tem gente que usa, eu já vi, acho que alguma coisa de ESG, assim, agora eu estou entendendo. E aí tem 3 ícones, né? O E, eles têm um íconezinho do meio ambiente, uma árvorezinha, alguma coisa. O S do social, são pessoas cooperando. E o G da governança, que é a parte mais da ética observar da nas indústrias de alimentos, por exemplo, né? Sim. Para ver se eles grandes indústrias de alimentos geralmente adotam esses princípios, né? Porque você não põe o açúcar e põe um pouco de açúcar, sabe? Você reparou que agora em alguns produtos eles colocam lá alto em gordura saturada. Exatamente. Né? Isso é uma obrigatoriedade da Anvisa, mas... Isso é ESG. Isso é um movimento, né? Então, o movimento porque... Tem nego que vende o papel higiênico e depois faz outra, esqueci o nome agora, que tem o nome que você pega o metro, por exemplo, tem um metro de 50 metros, o cara começa a vender de 35 metros, entendeu? Isso... O meu papel higiênico tem um nome disso aí também. Isso é também a parte mais de direito do consumidor, né? Mas o que às vezes conta bastante, né? E quando a gente pensa às vezes no ESG, que às vezes uma tendência que a gente tinha, né, de políticas que a gente fala, opa, para que isso serve, como isso contribui. E aí a complexidade, né, o que você falou, missão, valores, né? A gente essa questão de missão, valores acaba se tornando um pouco mais complexa, porque hoje a gente tem o quê? A gente tem dados.
Então, antigamente, a gente não tinha à disposição muitos dados para que a gente ficasse atento a determinados problemas. Tá? Então, com essa quantidade de dados que a gente consegue verificar, calcular, por exemplo, emissão de CO2, gasto energético, questões de políticas de inclusão, né? Pesquisas que você faz, você tem muitos dados disponíveis e isso acaba chamando atenção, primeiro, para um problema que precisa ser mitigado e eliminado, e, num segundo plano, aquilo que o governo vai começar a olhar, ele fala, opa, isso aqui é importante, isso aqui eu vou transformar numa lei, numa regra. Eu quero que todo mundo siga. Então, eu falo sempre da LGPD, que ainda, apesar de muitas empresas não estarem, né, adequadas, implementarem isso, né, é uma obrigatoriedade. O governo falou, você tem que ter, você que trata com dados. Não, é uma tendência, vai levar todo mundo para isso, né? Ninguém é obrigado a ter ISO 9000, é obrigado? Não é obrigado. Não. Mas você tem isso aí para garantir, certificar a sua empresa de que logo as pessoas também vão saber comprar produtos de uma empresa ESG já é diferente de comprar. Por que eu vou comprar um biscoito, né, ou um papel higiênico de uma empresa que não tem ESG se eu posso comprar um com ESG? Sim. Então isso aí também tem que estar estampado nas etiquetas, né, das embalagens, né? Vai comprar um carro, será que aquele carro, aquela fábrica tem ESG? Uma coisa interessante. Tem, você fala assim, as grandes todas têm. Será que todas têm mesmo? Você acabou de falar que não é todo mundo que sabe. Não são todas que têm, mas o que acontece? Hoje, o próprio consumidor, eles... tem um dado, uma pesquisa que diz que 88% dos consumidores, eles buscam empresas que têm compromisso socioambiental, não necessariamente as 3 letrinhas do ESG. Mas ninguém conhece, né? Eles buscam esse... Então, assim, é o que você falou, entre eu comprar no supermercado, ou digamos assim, uma roupa que eu sei que foi fabricado utilizando pele animal ou alguma coisa, eu prefiro muitas vezes comprar um sintético porque é socialmente e ecologicamente mais responsável, entendeu? Então, hoje o próprio consumidor vai começar a exigir esse tipo de coisa. É a nova geração que está vindo aí, né? A nova geração, ela não se conecta com marcas ou com coisa, ela se conecta com os valores das marcas. Os propósitos das marcas. Propósito. Eles têm uma outra visão da coisa, não é porque eu quero ostentar, não, eles querem saber o que está vindo, da onde está vindo, né? Tem um case da Patagônia, que é uma empresa que eles... O que eles fazem? Eles fabricam e eles têm quase 100% do lucro da empresa, eles reinvestem em toda a cadeia deles, né? Então, assim, é uma empresa muito responsável e os produtos deles não são baratos, mas as pessoas preferem comprar deles do que comprar de um outro que não sabe de onde que está vindo, não sabe a procedência. Né? Então, hoje em dia, a procedência vai ser uma preocupação. A gente tem sim, acho que é uma preocupação. E realmente eu não conhecia o ESG, poucas pessoas sabem disso, super legal, esclarecedor, né? Trazer a ideia de que isso é um selo que nos garante que essa empresa está num caminho acompanhando a evolução e a necessidade, né? Tanto social como ambiental, né? Além de ser uma tendência e de governança dentro da própria empresa, dando o devido respeito, tratando o ser humano que está lá dentro como ele merece. Então isso é muito legal. E esse trabalho de consultoria, porque os dois estão juntos, cada um tem seu escritório, vocês resolveram se juntar para isso, é isso? Não, a ideia é a seguinte, a consultoria do ESG, né, quando você vai implantar o ESG numa empresa, existem alguns passos, né? Seja numa pequena, numa média empresa ou numa grande mesmo, que ainda não tenha, né? Ela tem alguns passos. E nesses passos, a gente não faz nada sozinho. Por isso que eu falei que ele é um tema transversal. Ele não vai só um consultor que vai atuar, entendeu? Então, por exemplo, eu preciso de montar toda uma estrutura de governança corporativa. Eu não vou fazer isso como consultora ESG. Eu vou trazer um especialista na área. Preciso criar um programa na área de direito. Sim. De direito. Eu preciso criar um programa de logística reversa, por exemplo. Eu vou trazer alguém da área que tem esse conhecimento. Ou criar... Alguém de RH, para poder lidar com a qualidade dos funcionários. Exatamente. Então, assim, tem vários
vou fazer um inventário de carbono, aqui de emissões de carbono. Esse inventário é feito por um especialista, por Tão simples assim. um engenheiro ambiental, não é nada, entendeu? Então, cada área, cada partezinha do ESG, ele vai trazendo Mas a esses especialistas. Ela vai ditando as regras ali. Exato, o consultor ele vai direcionando. É ele que faz, ele é o contratado e ele vai trazendo os braços, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Ele é contratado para ir implementando e trazendo então, os o Felipe braços. seria um braço do direito, por exemplo. Sim. Porque o importante é a gente... Mas o que o direito cabe, por exemplo, o direito nessa implantação? Então, a gente sempre fala da parte de governança corporativa, né? Então, falamos, por exemplo, criações de políticas internas, né? Políticas, por exemplo, de uma lei também recente, que é políticas de assédio moral dentro das empresas. Então, você tem todo um procedimento de sindicância, como é que isso tem que ser estruturado. Quando você cria determinados conselhos dentro da empresa, você não pode, às vezes, adotar um corpo de conselho interno. Você tem que, às vezes, chamar alguém de fora, alguém da comunidade. Por exemplo, essa questão de assédio é importante quando você chama para o conselho uma mulher, 2 mulheres, para diferenciar, né, dentro de uma sindicância de um assunto específico, como que você determina isso. Políticas de questão de política de lavagem de dinheiro, né? Então, quais são as políticas anticorrupção que a empresa adota? No SG também já inclui empresas que não pagam, só negam imposto ou pagam menos do que deveria? Sim, com certeza. Na verdade, assim, o due diligence, né, que é a devida diligência, né, ela já busca a questão, assim, o que é de regra, o que é de lei, se já espera que seja praticado, mas é feito uma diligência, é feito todo um levantamento. Por isso que o Curi falou, que mitiga esses riscos, né? Porque se a empresa está fazendo alguma coisa errada, vai ser apontado. Porque você precisa de um diagnóstico inicial. Sim. Você precisa fazer esse diagnóstico para saber, bem, onde que a empresa está, qual o caminho que ela quer seguir, né? E como que ela vai trilhar esse caminho, quais são as etapas. Então, por exemplo, você pega essa questão, empresa que acaba sonegando imposto. Né? Vocês têm um problema aqui jurídico que vocês têm que resolver. Seja através de uma gestão tributária mais eficiente, seja às vezes um parcelamento, né? Essa é uma questão mais de direito, mas você tem que pensar sobre isso. Não adianta você querer adotar certos princípios, tendo um gasto, né, um investimento ali que você está fazendo e de repente tem uma parte que está, digamos assim, manca, né? Que está ali trupicando. Então, você precisa... assim, imagine uma pessoa que fala assim, eu falo para o filho, falo para todo mundo, eu não roubo, mas na primeira oportunidade ele desvia alguma coisa. Sim. É a mesma coisa, é uma questão da ética e a questão do propósito. É uma tendência, né? de crescer muito no mercado, então, esse trabalho. Eu acredito que nos próximos 5 anos vai ser uma coisa que todo mundo vai estar fazendo, né? Ainda mais o mercado europeu abrindo para o Brasil, né? Eles Sim. são super exigentes nisso, né? Porque o Mercosul era para assinar, aquele Macri lá que estragou a vida nossa, né? É verdade. Esse Macri. E o curioso disso aí é que hoje o mercado está pulverizado, né? Então, a chance de um pequeno e um médio vender para um grande é muito maior. Uhum. Né? E às vezes esse maior está na Europa e você tem que estar, pelo menos minimamente, atendendo aqueles princípios. Né? Você não precisa ter uma implementação completa, mas se você consegue, dentro de si, né, dentro da empresa, aculturar, né, os processos internos, a adoção de determinadas condutas ali, você consegue expandir isso muito mais fácil quando você crescer, né? Bom, nós estamos aqui gravando no Shopping M, né, falando do impacto do SG nas empresas. Shopping M que tem 26 anos, estão vendo agora, né? Carla vai decorar toda a casa dela. Você comprou sua casa nova já, Carla? Não, estamos em processo. Então, a Carla vai decorar a casa dela nova aqui. Os planejados é o mais rápido do mercado. 35 dias úteis ou 45 corridos, você já tem o planejado sendo montado na sua casa, né? O preço é muito bom, bastante competitivo, uma margem bem boa de desconto em relação à concorrência, e os móveis soltos que têm credibilidade, qualidade e preço também muito legal. E tem financiamento em até 36 vezes. Repito, 36 vezes. Felipe Curi. Tá na hora de trocar aquele sofá que a criançada deve ter macetado. Eu estou esperando cada um completar 18 anos para fazer isso. Nossa, mãe, só vai sair a mola para fora. Você vai sentar lá, a mola vai pular pro... Não daqui a uns anos a gente acaba trocando. Tem que trocar tudo. A criançada agora é aquela fase, né? Muito legal. São tudo meninos?
Não, são 3 meninos e uma menina. Ah, tem uma menina, Tem né? a princesinha. Tem a princesinha? Tem uma que também um dia vai querer ir embora e vai ser... Lutar na sua pele. É difícil, né? Bom, gente, queria agradecer muito aqui a Carla Aquaviva, né? Ela que trabalha aí, tem assessoria de imprensa aí, trabalha com gestão de crise, né? E sustentabilidade. Agora é consultora do SG, junto com o Felipe Cury, que é um advogado especialista em direito empresarial, que está lá no Recomendo. Um abraço ao Alexandre, né, do Recomendo, toda a turma de Sorocaba do Recomendo, aos nossos amigos, né? Pessoas queridas. Sentimos sua falta. É um grupo Alex. de network muito legal lá. Sentimos sua falta. Vai verdade. lá de vez em quando. Eu vou ter que ir lá mesmo para visitá-los, né? Puxa, que prazer recebê-los aqui. Carla, sucesso para você. Obrigada. Bela iniciativa, boa visão, né? Vai colher com a pá. Vamos trabalhar, Está né? decretado já. Não, vai colher com a pá, com certeza, né? E Felipe, para você também sucesso nessa parceria de vocês. Muito aí. obrigado. E também na sua gestão lá com o escritório, né? Também. O Cury, como é? Cura de Advocacia Empresarial. Cura de Advocacia Empresarial. Sucesso, viu? Obrigado, Alex. Tudo de bom para vocês. E para você, meu muito obrigado. Muita luz e paz. Uma terça-feira incrível. Uma vida incrível. Tudo incrível na sua vida. Até amanhã.